Gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 8, no versículo 1. Existe um livro da Bíblia chamado Zacarias, era um profeta, né? Um homem de Deus, profetizou num tempo muito difícil, numa situação muito complicada. Nós vamos primeiro falar desse texto de Zacarias, depois nós vamos falar de um texto de Jeremias, que Deus traz pelo menos duas percepções que nós podemos ter a respeito das coisas, e depois uma orientação que Deus nos dá a respeito das expectativas que nós precisamos ter. Então nós vamos trabalhar um pouco com a questão da esperança e um pouco com a questão da expectativa, né? E sempre no final do ano, vocês provavelmente devem ter participado, a gente faz aquele projeto de vida, né? E o projeto de vida, ele é justamente, ele tem como um dos propósitos que você continue sonhando, que você continue acreditando, que você continue indo em direção ao que Deus tem para a sua vida. Mas eu vou ler esse texto aqui, diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho um grande amor por Sião, e um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na sua mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, e em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito maravilhoso, muito gostoso. E eu já preguei esse texto, não faz muito tempo que eu preguei aqui na igreja. Mas diria que hoje vou dar um upgrade nele, né? Na percepção desse texto para nós, porque ele fala muito desse início de ano, desse início de jornada, desse início de caminhada, que eu e você precisamos olhar, precisamos ver, né? Porque esse texto, ele fala de um tempo muito difícil, um tempo muito complexo, e quando a gente lê esse texto sem entender o contexto, a gente acha que tudo estava lindo aqui, cidade de Jerusalém, e as crianças, e os velhos, e todo mundo feliz, né? Eu não sei se você lembra, né? É cidade do interior, é uma delícia, né? Eu não sei, aqui em Curitiba não tem muito isso, talvez tenha em alguns bairros um pouco mais retirados, mas você vai na praça, numa cidade do interior, é uma delícia. Eu que sou do interior, né? Aí você vê as crianças descendo lá nos brinquedos, as pessoas de mais idade, as mães conversando ali na praça, as pessoas de mais idade ali jogando um dominó, né? Ou jogando uma dama, ou fazendo até um exercíciozinho. Você vê um número maior de pessoas gostam da praça. Mas a praça, ela não é a primeira coisa que se constrói quando uma cidade está destruída. Ninguém começa fazendo uma casa pelo playground das crianças. Porque quando você compra lá teu terreninho, pago em tantas vezes, né? E você vai construir a tua casa, qual é a primeira coisa que você quer se livrar? Do aluguel da outra.
Então você quer fazer aquele famoso provisório permanente, né? Aquele puxadinho, né? Para jogar todo mundo lá dentro, para sair do aluguel, para construir o restante da casa. Então você começa pelo começo, por aquilo que é mais importante, por aquilo que é mais necessário. E quando você pensa numa cidade, de uma reconstrução de uma cidade, é a mesma coisa. Ninguém começa reconstruindo uma cidade pela praça. Não sei se você sabe, mas como é que chama o lugar onde eles estão vendendo terreno lá? Quando eles fazem o loteamento. Eu não sei se você sabe, mas todo loteamento, quando ele é feito, a pessoa que faz loteamento, ele tem que deixar, isso é lei da prefeitura, ele tem que deixar separado o quê? Além de fazer as ruas, de ter a água, de ter a luz, um lugar para fazer um posto de saúde. Eles têm que deixar aquilo ali, a prefeitura tem que usar para isso. Não pode vender aquela parte. E uma parte para a praça. Tem que ser feita uma praça, para que as pessoas possam, depois que elas estiverem ali morando, elas possam se confraternizar, ter um tempo de lazer. Agora, quando a gente olha o texto de Zacarias, a gente vê um texto bacana, um texto bonito. Porém, esse texto ele foi escrito 142 anos depois que Jerusalém foi destruído. Não existia mais cidade. Não havia mais Jerusalém. Havia escombros. Havia quadro de miséria, de destruição. É só você olhar o texto, né? Se você voltar um pouquinho na tua Bíblia, no livro de Neemias, no capítulo 1, livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 1, está contando a mesma história. Só que um está falando do ponto de vista profético, e o outro está falando do quadro, de como está. Então olha o que ele diz no texto. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. Dois textos falando de coisas diferentes, mas a respeito do mesmo momento. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, o mesmo momento, falando de jeito diferente. O que que isso está nos dizendo? O que que isso está nos ensinando? É que Neemias está dizendo, está descrevendo o quadro que ele está vendo. Neemias, ele está dizendo o que ele está vendo. Você já disse o que você vê? Você precisa dizer o que você está vendo. Porque se eu e você não percebermos onde está a miséria, se eu e você não reconhecermos onde está a miséria, onde está a humilhação, precisamos saber. Neemias não está escondendo, dizendo: olha, estava tudo lindo, maravilhoso. Não, ele está dizendo: olha, o quadro
é esse? Ruínas. E às vezes, no início de ano, para algumas pessoas, as pessoas que veem o copo meio cheio, elas olham e dizem: uau, 2023, agora vai. Esse ano vai ser diferente, né? Tem até música para isso, né? Quero paz no meu coração. Esse ano vai ser diferente. Esse ano as coisas vão acontecer de maneira diferente. Mas para algumas pessoas, o fim do ano, o início do ano é muito difícil. Porque elas olham para o ano que passou e talvez o ano terminou não tão bom quanto começou o ano passado. Talvez aconteceram algumas perdas que você não gostaria de ter tido na sua vida. Aquele emprego, ai, como era bom aquele emprego. Perdi o emprego. Aquele relacionamento que se quebrou. Ou quem sabe você estava melhor, você não tinha tido uma doença, não tinha enfrentado uma enfermidade. Talvez hoje você tenha que tomar remédio. E o ano passado você não tinha. Que a gente está ficando cada dia mais velho, não precisa dizer, né, pastor? Poxa vida, né? Senão você vai desanimar a gente. Mas para algumas pessoas recomeçar não é fácil. Ou começar um novo ano não é fácil. E assim como Neemias recebeu uma mensagem do seu irmão Anani dizendo: olha, a coisa está feia. Talvez a gente entre o ano de 2023 dizendo: 2023 a coisa vai ficar feia. Nessa área, ou naquela outra. Talvez algumas esperanças tenham ficado, tenham morrido. Talvez você tenha perdido a esperança em alguma coisa. Talvez você tenha perdido esperança nas pessoas. Você tenha perdido a esperança de que as pessoas possam mudar. O fato é que o quadro era horrível, terrível. E eles estavam falando, e Neemias está dizendo as ruínas que se apresentavam. E eu e você precisamos ver as nossas ruínas. Não dá para fugir e fingir que elas não existem. Precisa olhar para as ruínas. Olhar para as coisas que nós deixamos destruir, princípios que nós deixamos destruir no nosso coração, amizades que nós deixamos morrer com o tempo. São ruínas. São coisas que nós, a gente pregou há uns, 3 meses atrás, coisas que nós deixamos ao léu e elas se transformaram em caos. E nós precisamos aprender a ver, e não há nenhum problema em ver as coisas. O problema é ver as coisas e tirar Deus da jogada. Porque o texto que nós lemos, que fala da mesma época, que está dizendo da mesma época, é um texto que é visto do ponto de vista de Deus. Ali em Neemias nós vemos do ponto de vista do homem, do ponto de vista do fato, do ponto de vista daquilo que se vê, naturalmente se vê. Mas em Zacarias o profeta está dizendo: assim diz o Senhor. Opa! Não sei quanto a você, mas se Deus diz, eu tenho que prestar atenção. E quando Deus diz a respeito
do mesmo lugar, ele diz algumas coisas importantes. Ele diz, primeira coisa, não se preocupe com os seus inimigos, eu vou resolver essa parada. Pode dizer um amém? Não se preocupe com os inimigos, isso é problema meu. Está ali, versículo 2. Inimigo deixa com Deus. Ele resolve. O inimigo está se levantando contra a minha vida, contra o meu ministério, contra a minha família. Deixa o inimigo com Deus. Deixa com Deus. Porque quando Deus fala a respeito do inimigo para nós, Ele diz assim, o diabo, o vosso adversário. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não tem adversário. Ele é adversário meu, seu, mas de Deus não. Ele não é páreo para Deus. Então Deus diz assim, olha, assim diz o Senhor, tenho grande amor por Sião. E aí você pode botar teu nome. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Então deixa os inimigos na mão de Deus. A segunda coisa, ele diz assim, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Como assim, Senhor? Você não está vendo que está uma bagunça? Você não está vendo que está em ruína? Você não está vendo que está tudo destruído? Mas você, pois é, nessa bagunça que você vai deixar eu habitar aí dentro. É nessa bagunça que eu vou morar. Porque toda reforma e transformação na minha vida e na sua vida começa pela presença de Deus em nós. Começa com oração. Começa com buscar a Deus. Eu voltarei, eu vou morar no meio de Jerusalém. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo isso. Olha, não tem muro, as casas destruídas, não tem nada na cidade, uma meia dúzia de gato pingado, morrendo de medo dos inimigos. E Deus diz, eu vou habitar, eu vou morar na sua casa, no meio de Jerusalém. Ele diz, e Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado de monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aí ele vem com a cerejinha do bolo. Ele diz assim, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu olho para algumas coisas na minha vida e eu digo assim, Deus, aqui não vai ter jeito. Aqui não vai ter jeito. Precisa acontecer muita coisa para as coisas mudarem nessa área. Você já teve alguma área da sua vida que você pensou isso? Algum setor da sua vida que você pensou, olha, Deus pode mudar um monte de coisa, mas aqui Ele não tem como mudar. O que Deus está dizendo é o seguinte, que eu vou transformar as ruínas em praças. Lá onde você só está vendo o cascalho, o entulho, a sujeira, a destruição, é nesse lugar que eu vou transformar, que eu vou mudar. E esse lugar vai se transformar em praças. Deus está dizendo o seguinte, que existem áreas na minha vida e na sua vida que eu e você precisamos nos levantar e profetizar sobre elas. Assim como foi profetizado nos vales dos ossos secos. Ossos. E aí, uma série de ordem, né? Vem nervo, vem carne, vem pele. Existem ruínas na minha vida e na sua vida que eu e você precisamos deixar e olhar como Deus vê e profetizar sobre elas e acreditar
que Deus há de transformar as nossas vidas. Quem concorda com isso, diga amém. Agora deixa eu encerrar com outro texto, porque ali nós estamos falando de duas perspectivas, dois olhares: olhar de Deus, olhar nosso e olhar de Deus. Mas Deus sabe que eu e você somos atraídos, somos suscetíveis a olhar o que é difícil, a ver o que é impossível, a enxergar e não ver soluções. Quem aqui já se desesperou? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Quem aqui já se desesperou quando não viu a sua chave naquele lugar? Aí primeiro você se desespera, depois você procura a carteira, o cartão do banco, os mais antigos, o cheque. Primeiro você se desespera, aí por causa do seu desespero você não enxerga onde é que está o negócio. Aí de repente você pede para alguém: fulano, olha, dá uma olhada onde é que está, me ajuda. Aí a pessoa olha: ué, mas está aqui em cima, aqui, você não viu? Porque a gente não consegue ver como Deus vê. Então eu gostaria que você voltasse um pouquinho num texto de Jeremias, e eu vou encerrar com esse texto de maneira bem sucinta. Jeremias capítulo 29, versículo 1. E nós estamos falando aqui de dois tempos diferentes, tá? Não, agora nós não estamos mais no mesmo tempo. Agora nós retrocedemos um pouco mais no tempo. Aqui o povo ainda estava cativo, embora Jeremias já tinha profetizado que era para eles voltarem para Jerusalém, porque já havia dado 70 anos de cativeiro. E os 70 anos de cativeiro foram 70 anos por causa de cada ano que eles não respeitaram o ano sabático, que era o ano de descanso da terra. Ou seja, já que eles não respeitaram o descanso, Deus deu um castigo para eles, vamos dizer assim. E aí Jeremias já havia declarado, profetizado que era para voltar para Jerusalém. Porém, eles estavam cativos, Deus deu uma palavra para eles. E eu entendo que essa palavra, ela independe do lugar. Porque o que Deus está dizendo aqui no tempo de cativeiro se aplica ao mesmo momento onde nós estivermos numa outra estação das nossas vidas. Porque olha o que o texto diz. São estas as palavras, 29:1. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos cidadãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ela dizia o seguinte, então ele está dando o contexto. Tinham sido levados cativo, estavam lá morando na Babilônia, tinham sido levados para lá. Mas Deus, lá naquele lugar, deu uma palavra, deu uma orientação. E essa orientação é muito bacana. Por quê? Porque ela é justamente sobre aquilo que eu estava falando até agora. O que nós vemos e o que o Deus pode fazer onde nós estivermos. Não sei qual a estação da sua vida. Não sei qual o tempo que você está vivendo hoje. Mas Deus tem uma orientação para você onde você estiver. E ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia.
Se você foi deportado, se você está morando num lugar que não é a tua casa, e lembre-se, nós estamos falando do povo de Israel. Sair de Jerusalém, sair de Israel era uma coisa muito forte. E olha o que Deus diz: construam casas e morem nelas. Que interessante, né? Parece uma cacofonia, parece, né, um pleonasmo, uma coisa. Ué, construam casas é para morar nela. Mas ele está dizendo assim: não é para você trabalhar na construção civil, é para você habitar, é para você criar raízes. Construam casas e morem nelas. E mais, ele diz: plantem pomares e comam o seu fruto. Eu não sei quanto tempo demora, cada planta demora um tempo, mas ele está falando de um bom tempo. Para você plantar a plantinha crescer, virar uma árvore, começar a dar fruto, demora. Não é igual essas plantinhas que tem nesses caminhão que a gente caminha por aí, né? Tem umas pequenininhas, né? Compre jabuticaba já dando no pé, já uns negocinhos pequenininhos. Eles não tinham essa tecnologia. Invistam tempo, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos. Olha quanto está falando de tempo. Escolham esposa para os filhos de vocês. Olha, casem, tenham filhos e escolham esposa. Olha, estamos falando de muito tempo aqui, pelo menos uns 20 anos. Tem que casar, depois de casar tem que ter filho, depois o filho tem que crescer, e depois o filho tem que casar. Escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuem aí na Babilônia. Não pare de crescer, continue crescendo. Procure a paz da cidade para onde eu os deportei e ore por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. E aí eu queria falar sobre a segunda coisa que eu e você precisamos ter, que Deus nos ensina nesse texto. Tem expectativas. Tem expectativas. O trabalhador que trabalha sem expectativa, a pessoa você ir trabalhar e a pessoa diz assim: olha, talvez no dia 5 eu te pague. Se a gente tiver dinheiro, a gente paga. Se não tiver, a gente não paga. Como é que você iria trabalhar? Animado? Talvez você já começaria a mandar teus currículozinhos no mesmo dia, né? Alguém que vai plantar alguma coisa, quando planta, ele planta pensando assim: ah, se der, deu, se não der, não deu. Não, ele planta com expectativa. O que Deus está dizendo é o seguinte: não importa a estação que eu e você estejamos vivendo, o que nós não podemos perder é a expectativa. Talvez as coisas estejam em ruínas, talvez algumas áreas estejam em ruínas, mas eu não posso perder a expectativa. Quando Joel profetiza, e depois Pedro declara essa profecia lá em Atos, ele diz o seguinte, que os jovens terão visões. O que é uma visão? Às vezes a gente acha uma visão, não, que eu olhei o elefante que estava voando, e ele descia, não sei aonde. Não é isso que ele está falando. A visão é um futuro preferível. A visão é o desejo de ver algo diferente
E por eu ver algo diferente, eu vou trabalhar para que as coisas mudem. Eu não vou ficar sentado esperando acontecer. Expectativa tem a ver com isso, meu irmão. Nós não vamos mudar o quadro da nossa vida se nós não fizermos coisas diferentes. Deus está dizendo assim: não importa se vocês estão presos, se vocês estão cativos, se vocês estão morando na Babilônia, porque é óbvio, na cabeça deles eles pensavam assim: bom, eu estou sendo levado cativo, estou sendo levado para a Babilônia. Lá na Babilônia eles vão cuidar de mim, eles vão me dar alguma coisa para comer, vão me dar alguma coisa para viver, e eu não tenho que fazer nada. E Deus está dizendo: não faça assim. Não deixe a vida te levar. Leve a vida. Faça o que tem que ser feito. Tenha visões. E é interessante que o texto diz em Joel, que ele diz o seguinte: os jovens terão visões e os velhos sonharão. Tem gente que acha que não pode mais sonhar. Talvez você não vá mais sonhar com coisas para você. Provavelmente a Cris tinha alguns sonhos que já não dá mais, Cris, né? Nós já passamos, mas ela tem sonhos para a Anne. São coisas que vão acontecer na vida da Anne que ela está sonhando para ela. E ela vai facilitar o caminho para que a Anne chegue onde ela sonha para a vida da filha dela. Porque você não vai parar de sonhar, meu irmão. Porque a hora que a gente para de ter visão, e a hora que a gente para de ter sonho, a gente para de ter expectativa. E a hora que a gente para de ter expectativa, a gente começou a morrer. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias. Deus, se eu perder os meus sonhos, se eu perder as minhas visões, se eu perder a vontade de ser quem eu sou, de como eu sou, eu morro. Eu morro. Se não tiver alguma coisa que me faz levantar da cama, que me dá um ânimo, que me dá um sonho, me dá uma visão, eu vou morrer, não tem graça viver. E Deus sabe disso. Deus sabe que um passo para a depressão é quando eu e você perdemos a expectativa. E por isso, quando Deus leva, lá no texto que nós lemos antes, quando Deus leva Neemias, e a gente sabe, a história não é fácil, não foi brincadeira, não dá tempo de falar sobre isso hoje, mas quando Deus leva Jeremias a ver a situação, no mesmo momento ele traz a profecia para que Neemias não perca a expectativa do que Deus pode fazer. Deus está dizendo o seguinte: não deixa de sonhar. Não deixa de sonhar. Talvez você olhe para algumas coisas e diga assim: em 1900 e Guaraná com rolha, era tão bom, isso funcionava tão bem, eu era assim, eu era assado, Pois é, vamos ver o que nós fazíamos lá, que nós podemos trazer como experiência para hoje. Uma das coisas é que nós sonhávamos, nós tínhamos visão para a nossa vida financeira, visão para a nossa vida emocional, visão para a nossa família, visão para a nossa casa, visão para o nosso ministério, tantas e tantas áreas. Deus diz: não deixe. E quando Ele fala de expectativa, a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro, cuidado para não criar expectativas maiores do que você pode alcançar, né? Quanto tempo mais nós temos aí para viver?
Não sei. Então não adianta eu ter expectativas sobre coisas que não dá mais tempo de eu fazer. Mas eu não vou deixar de ter expectativas sobre aquilo que eu posso fazer. Então não crie expectativas grandes demais. Mas não deixe de criar expectativas. E nem crie aquelas expectativas que você vai resolver amanhã. Amanhã você já faz. Mas não deixe de crer que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Outra coisa sobre expectativa é o seguinte: Deus não diz assim, ó, se vocês tiverem um tempo, façam casas. Se vocês não tiverem mais nada para fazer, façam um pomar. Não, Deus fala coisas práticas. Construa a casa. Construa. Plante sementes. Plante árvores. E é interessante que quando a gente fala de árvores e fala de casa, a gente fala de duas coisas bem distintas. Casa é coisa que você pode fazer. Você vai lá, planeja, projeta e você faz casa, né? 4 paredes, uma porta pelo menos, uma janela. Você projeta, você planeja. Está na sua mão. Tem coisas que eu e você podemos ter expectativas e nós vamos fazer com a nossa mão. Vamos projetar. Eu quero ser advogado. O que você tem que fazer? Na faculdade. É uma casa. Demora quanto tempo? 4 anos? Mais o 5º de bacharelado ou 4? 4, né? 5, né, com bacharelado. Tem que fazer. Eu quero ser doutor. Vai lá, tem que fazer. Tem que calcular, senta, calcula. Quanto tempo demora? Quanto custa? Nós temos aqui na igreja uma pessoa que quando ela chegou aqui na igreja, ela fazia unha. Foi lá em casa fazer unha da minha esposa, das minhas filhas. Mas ela tinha um plano para a vida dela. Hoje ela é uma profissional que as empresas disputam ela. Não vou falar o nome, vou deixar vocês tudo curioso. Uma ótima profissional. Chegou aqui na igreja fazendo unha. Não estou desmerecendo quem faz unha, tá? Não é isso. Só estou dizendo do sonho dela. Nós temos aqui uma profissional que faz unha que é excelente. Mas esse era o sonho dela. Ela fez o quê? Foi lá. Eu me lembro o dia que ela veio contar para mim que ela ganhou uma bolsa para fazer o curso que ela queria. Fez o curso. Fez a faculdade. Foi contratada. Agora ela fez pós. Isso é casa. Você senta, calcula, planeja, projeta e diz: Deus, me dá força e energia para chegar no final. Amém? Agora, pomar é diferente. Plantar é diferente. Porque plantar não depende de você. Você vai lá, prepara a terra, bota não sei o que, e bota não sei da onde, que manda colocar, e não sei o que, e essa faz não sei o que, e tem que e joga água, e essa não é de água, essa é de não sei da onde, essa tem que ser assim, tem que ser. Eu lembro quando eu estava no seminário, me inventaram de eu plantar tomate. Meu Deus, que sofrimento que é plantar tomate. Gente, que bichinho chato. Quando você for comer tomate, você não reclama do preço. Eu nunca reclamei do preço do tomate.
Não, já reclamei já. Mas o bicho já não pode pegar água, não pode fazer não sei o quê. Não vai, dá mais trabalho que criança esse negócio. Não deu tomate. Eu plantei e não deu certo. Dá muito trabalho. Você pode fazer de tudo, mas você não pode fazer a planta crescer. Você só pode acreditar. Você acredita, você vai plantar. Essa sementinha vai morrer. Essa sementinha vai crescer. Essa sementinha vai virar uma árvore. Essa sementinha vai dar fruto. Tem coisas que eu e você estamos fazendo e que nós vamos fazer que não dá para a gente dizer o que vai acontecer. Não vai, não tem como. A gente só tem que acreditar. Fazer o nosso melhor e acreditar. Dá para confirmar que uma pessoa que vem aqui, aceita Jesus e tal, a gente batiza e faz face a face, leva para não sei aonde, leva para retiro, que ela vai vingar. Não, é com Deus isso aí. Vamos fazer o melhor, mas é com Deus. Você vai lá e ora pelo seu filho, ora pela sua filha. É garantido que vai. Não, mas vou fazer o meu melhor. Eu vou deixar com Deus. Tem coisas que eu posso planejar, mas tem coisas que estão na mão de Deus. Eu só vou confiar.